Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Religião e televisão. Essa relação sempre dá muito o que falar. Qual deve ser o espaço e o tempo destinado a programas religiosos? É possível dar espaço a todas as religiões? Esses são alguns dos tópicos da edição de hoje, que tem como convidados a cientista política Roseli Fishman e os professores Edin Suede Abumansur e Luiz Antônio Cunha. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Mas vamos ver antes o que foi notícia na mídia nesta semana. O conto de fadas é ainda o recurso mais eficaz para escapar da realidade. E a família real inglesa encontrou uma maneira muito moderna para mascarar a sua obsolescência. A cada 20 ou 30 anos, promove uma grande operação de marketing através de uma boda de seus príncipes e princesas. O primeiro casório deste século reúne o primogênito de um casamento que terminou numa tragédia que ninguém quer lembrar. A mídia, geralmente tão cínica, leva a sério seu papel na produção de celebrações e celebridades. Sem a mídia, os contos de fadas seriam coisa do passado. Enquanto os senadores começam a tocar a reforma política visando reforçar os partidos, a classe política vai na direção contrária. À frente deste carnaval está o prefeito paulistano Gilberto Kassab, que parece empenhado num único projeto: acabar com as diferenças ideológicas. Homem de centro, acaba de relançar no mercado de ideias um tradicional partido de esquerda, o Partido Social Democrata. A mídia está adorando a bagunça. Por ela não haveria partidos, apenas candidatos. A alta no preço do álcool e da gasolina foi o combustível para o humor ferino dos chargistas na semana que passou. Em algumas cidades do país, o litro da gasolina passou de R$3. Segundo eles, um verdadeiro assalto. De olho no passado, esta semana, a historiadora Isabel Lustosa fala sobre a importância da maçonaria para o desenvolvimento da imprensa brasileira. Maçonaria é magia, era mistério, mas era também muita política. E a política brasileira, a política do mundo inteiro aí, na passagem do século XVIII para o século XIX, foi marcado pela maçonaria. A maçonaria agia tanto numa linha inglesa quanto francesa. O Grande Oriente, essa casa que nós estamos visitando hoje, era essencialmente francesa. Os grandes personagens que dominaram a maçonaria brasileira se orientavam pela linha francesa da maçonaria e eram Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, que fundaram, ainda em 1815, a loja Comércio e Arte, ainda hoje existente. Foi essa loja Comércio e Arte que esteve na base do movimento do Fico e depois, em 1822, do movimento da Independência. Um dos grandes brasileiros que foi maçom e que teve a sua vida inteira associada à maçonaria foi Hipólito José da Costa. Hipólito José da Costa, o nosso jornalista, o primeiro jornalista brasileiro, filiou-se à maçonaria ainda quando estava nos Estados Unidos. Ele viveu lá entre 1798 e 1800. Essa filiação à maçonaria marcaria o seu destino de uma forma definitiva. Os libertadores da América Hispânica foram todos maçons. Bolívar, Miranda, O'Higgins, todos eram membros de uma loja maçônica que se reuniu em Londres, da qual também participou Hipólito da Costa. Então, a maçonaria também esteve no coração da libertação das colônias hispânicas. Ela impulsionou a revolução que fez com que toda essa parte da América do Sul se libertasse quase que simultaneamente ao longo da segunda década do século XIX. Também foi maçom o imperador Pedro I. E foi isso que foi a maçonaria, tanto no Brasil quanto no mundo. Um espaço
ao abrigo afastada da intervenção do Estado absolutista e da Igreja da Inquisição. Por isso, tanta gente boa, tantos intelectuais abrigaram-se sob as asas acolhedoras e misteriosas da maçonaria. Na crônica de Maurício Menezes, o dia em que um mero funcionário de uma rede de TV tirou todas as medalhas de um general. De olho na gafe. Estávamos em pleno regime militar. E você, Diniz, lembra muito bem disso, né? Pô, muito bem. De vez em quando o general aparecia numa redação, de televisão preferencialmente, para gravar algum pronunciamento à nação. Geralmente era um ato institucional e aquilo assustava todo mundo, né? Geralmente quando o general chegava na televisão para gravar, ele era sempre muito mal recebido, todo mundo de mau humor. Pô, muito bem. O general chegou na TV Tupi, anunciou que ia gravar o pronunciamento, o novo ato institucional, sentou-se diante da câmera e cheio de medalha no peito. Aí um dos produtores do programa, né, chegou completamente sem noção. Ele entrou no estúdio, viu o general sentado assim, com aquele monte de medalha, e foi logo falando, ah não, pode tirar essa medalha aí que isso vai dar reflexo na televisão. Tira. Todo mundo espantado. E para surpresa geral, gente, o general tirou as medalhas. A tarefa de separar Igreja do Estado começou quando discutia a nossa primeira Constituição em 1821 e ainda não se completou. Mas a TV Brasil, como emissora pública, está oferecendo um sinal que o debate se encaminha para um feliz desfecho. A EBC atendeu às manifestações dos telespectadores e ouvintes no tocante aos programas religiosos. Percorreu todos os trâmites até a realização de uma audiência pública e, no fim do processo, seu conselho curador recomendou a supressão dos programas de proselitismo religioso que beneficiassem algumas confissões apenas. Com isso, a EBC foi ao cerne da questão do laicismo. Não se trata de ser contra ou a favor das crenças religiosas, mas de oferecer oportunidade a todas, inclusive à descrença. O Estado democrático de direito é obrigatoriamente isonômico. Todos os cidadãos têm os mesmos direitos, não há privilégios. As convicções das maiorias não podem ser impostas às minorias. O Estado secular e laico não é antirreligioso, é neutro. Não intervém na esfera espiritual necessariamente privada. Se o fizer, será um Estado teocrático e teocracia não combina com democracia. A decisão do Conselho Curador da EBC chama a atenção para a própria existência deste órgão moderador. Sendo concessões públicas e, portanto, espelhos da sociedade, todas as emissoras de rádio e TV, públicas ou privadas, deveriam ter organismos capazes de supervisionar os seus padrões de qualidade e adequar sua programação aos paradigmas estabelecidos pela Constituição. Democracia é um sistema, mas é também um processo que se constrói aos poucos, com paciência e, sobretudo, com determinação, em benefício de todos, indistintamente. Em março, o Conselho Curador da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, decidiu suspender a transmissão de programas religiosos na TV Brasil a partir de setembro de 2011. Os programas começaram a ser exibidos em 1989 pela extinta TVE. Há cerca de 2 anos, quando foi implantada a ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação, começaram a chegar à ouvidoria uma série de questionamentos de cidadãos de várias partes do Brasil, perguntando quais as razões que levariam uma empresa pública de comunicação, através das suas emissoras de televisão e de rádio, a manter no ar programas religiosos. Ou seja, se eram emissoras públicas, o questionamento era no sentido de não se privilegiar nenhuma religião. Ou se abria para todas, segundo esses questionamentos, ou não se colocava no ar nenhum tipo de programa religioso. Entregue esse dossiê com essas demandas ao Conselho Curador,
este, por sua vez, resolveu convocar uma audiência pública para que a sociedade pudesse se manifestar em torno do problema e desse condições, desse elementos para que o Conselho tomasse a decisão que ele, no caso, julgasse a mais apropriada. E é isso que foi feito. Nós todos tínhamos acordo, e temos até hoje, que é necessário que haja na grade da TV Brasil e das rádios, da EBC, programas religiosos. Mas o que nos chamava a atenção é que os programas atualmente existentes eram de duas religiões específicas, e só delas. Nós consideramos que é um traço cultural muito importante da sociedade brasileira o fato dela ser religiosa. Mas acontece que há muitas religiões no Brasil. Essa decisão do Conselho da EBC e da TV Brasil de retirar do ar programas que, na verdade, são cultos de uma determinada religião, ou cerimônia, ou missa, de uma igreja em particular, é altamente positiva. Porque a televisão no Brasil, historicamente, tem sido veículo de propaganda, de proselitismo de umas igrejas em detrimento de outras. Se a televisão pública é um canal público, portanto, pertencente a todos os cidadãos em igualdade de condição, nós temos aí uma distorção. A reação contra a decisão foi imediata. Católicos e evangélicos se mobilizaram para reverter a iniciativa. Os responsáveis pelos programas pediram para que os fiéis enviassem mensagens à presidente Dilma Rousseff em protesto. As igrejas católica e evangélica exibem atualmente 3 programas na televisão pública. São 2 horas e 40 minutos, o equivalente a menos de 2% da programação. A presença da religião no espaço público é algo natural. Com a modernidade e a secularização, tendeu-se a buscar confinar a religião no espaço privado. Mas a religião é uma dimensão importante da vida humana, não só da vida privada, mas também na sua dimensão pública. A Igreja Católica se opõe à suspensão dos programas, baseada no decreto que ratifica um acordo com o Vaticano. Apesar do Estado ser laico, o presidente Lula atendeu a uma solicitação do Papa Bento XVI para que a Igreja pudesse, através da TV, levar a sua mensagem a todos os cidadãos que não podem sair de casa. A religião católica, que tinha um programa grande domingo de manhã, e a religião evangélica, né, que tinha um programa no sábado à tarde, nós vimos que essas religiões tinham meios próprios, tem muitas rádios e televisões da sua própria propriedade, né, onde já fazem programas de divulgação. Então, aquilo nos pareceu uma anomalia. A religião pode e deve aparecer normalmente na programação, desde que isso se dê em caráter de respeito recíproco entre todas elas. Nada de errado com uma reportagem ou com um programa que enfoque aqui e ali essa ou aquela modalidade de profissão de fé. O problema começa a acontecer quando algumas emissoras ou, às vezes, algumas redes de televisão são conduzidas por critérios não públicos, por critérios particulares e mais do que particulares, vinculados a uma determinada igreja. Para continuar esta polêmica, estão conosco em São Paulo a cientista política Roseli Fishman e o professor de Ciências da Religião da PUC, Edim Suede Abu Mansur. Aqui do meu lado, no Rio de Janeiro, Luiz Antônio da Cunha, professor da Faculdade de Educação da UFRJ. E queria dirigir a primeira pergunta à professora Roseli Fishman, que tem um enfoque mais de cientista político, porque esse é um processo político, né? É um processo de avanço democrático. Eu queria ouvir, já me manifestei no início do programa, mas queria saber da sua opinião, professora. Olá, Diniz, tudo bem? É importantíssimo esse programa, né? Eu acho que é bom dizer que essa decisão que a EBC tomou é digna de louvor, porque, sendo uma TV pública, precisa garantir
justamente que todos os cidadãos possam se expressar e ser ali representados, né? Se são só alguns grupos, isso já falha, né? E é interessante também colocar aí uma nuance, né? Porque enquanto se pode falar da religião católica como única, porque ela tem a sua estrutura centralizada, né? Isso em nível mundial, quando se fala, por exemplo, dos próprios evangélicos, existe uma pluralidade muito grande, né? Que não tem como se garantir que todos também se veriam ali representados. Afora todos os outros grupos cristãos, não cristãos, todos aqueles que também não têm fé, agnósticos, ateus, né? Então, essa possibilidade de que a TV trate a todos igualmente, no sentido de respeitar a todos igualmente, acho que uma fala do Eugênio Butti foi interessante, né? Quer dizer, pode aparecer a religião, é claro, mas é um outro contexto, né? Não é ter um programa fixo na grade e menosprezando os demais, né? Cada um vai se sentir esquecido pelo Estado, né? Desprezado pelo Estado se não tiver ali também, então, o seu modo de crer ou não crer. Professor Abu Mansur, como é que o senhor vê essa questão de colocar, digamos, a televisão pública e que ela sirva de exemplo para a televisão privada, ela saber se colocar como, primeiro porque qualquer televisão, mesmo as privadas, são concessões públicas. Elas têm que refletir o espírito da sociedade, e a sociedade é pluralista em matéria religiosa, em matéria política, sobretudo. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu vejo da seguinte forma, eu acho que o maior problema é quando a gente começa a falar de religião no singular. E isso pelo menos na nossa realidade brasileira, isso não é possível, né? Dificilmente podemos falar sobre abrir espaço para a religião na televisão, porque é um pluralismo infinito de religiões no Brasil. Mesmo a Igreja Católica, Roseli, que você falou que ela é centralizada, mas no Brasil nós temos 5 canais de televisão concedidos a segmentos da Igreja Católica. E eles não se entendem. É a Canção Nova, é a TV Vida e etc. São 5 canais e um não se sente representado pelo outro. Quer dizer, mesmo dentro do catolicismo, se for fazer concessão para uma delas, para um segmento da Igreja Católica, haverá setores dentro dessa mesma igreja que vai se sentir excluído. Não se sentirão representados. Não vão se sentir representados. Esse é um problema. Isso sem falar dos evangélicos e dos cultos afro, porque as federações espíritas, as federações umbandistas e do candomblé são infinitas também. É difícil. Como é que todas podem se sentir representadas nessa situação? Eu acho que esse é o maior problema para a questão de que um canal público expresse a sua religião. Agora, eu acho que é preciso nuançar o que o Diniz falou sobre as concessões públicas para o setor privado. Eu acredito que o Estado não tem o direito de ter a exclusividade da transmissão enfim, televisiva ou do monopólio. Necessariamente, numa situação de democracia, ele vai ter de fazer concessões. E ele tem que fazer concessões para todos os grupos, religiosos ou não. Toda a sociedade civil organizada, ela tem o direito de se expressar, de ter um canal de expressão. Com a canal TV paga e agora a internet, essa aproximação entre televisão e internet, é cada vez mais possível que cada grupo organizado da sociedade civil tenha o seu canal de expressão. E eu acho que o Estado tem que fazer concessões mesmo, seja para uma igreja, seja para um sindicato, para uma escola, para uma universidade. Essa é a minha posição a respeito disso. Luiz Antônio da Cunha, o senhor é coordenador do Observatório da Laicidade do Estado, quer dizer, é um organismo irmão do nosso Observatório da Imprensa. Como é que o senhor vê essa questão levantada pelo professor Abu Mansur, que, afinal, é preciso permitir que haja manifestações, digamos, individuais de determinados veículos? Estamos falando de mídia eletrônica, porque a mídia impressa tem todos os direitos, ela pode fazer, como sempre fez, o que lhe deu sempre na veneta, as opções que quisesse.
Agora, a mídia eletrônica, não é? Não estamos falando da mídia digital, que ainda não foi pensada em termos de regulamentação no mundo, mas a mídia eletrônica é uma concessão pública da sociedade. Ela, ao meu ver, deveria expressar essa pluralidade da sociedade. O professor Abu Mansur põe uma restrição, e eu respeito muito, é de que temos que ter vozes diferenciadas. Como é que o senhor vê essa questão? Exatamente. Mas, antes de tudo, não é, o Estado faz concessões. Mas é preciso que a sociedade controle. E isso é um elo que está faltando enormemente no Brasil. Porque, na realidade, as emissoras de televisão funcionam como instituições privadas em disputa, em que a busca é da acumulação de capital, da influência política, da acumulação de poder e até a utilização da religião como instrumento para essa acumulação. Então, tudo isso se faz sem o controle da sociedade. Nós não temos no país hoje um marco regulatório dos meios de comunicação de massa, especialmente os televisivos. A grande mídia está recusando esse tipo de coisa. Não é? Mas eu queria centralizar um pouco a temática, Diniz, até para poder haver convergências e, eventualmente, divergências. São sempre salutares. Exato. Não é? Porque o seguinte, a questão da presença da religião nos canais televisivos não é só uma religião, mais outra e mais outra. Na prática, não é? O que existe são instituições materiais em combate, em busca de, se não de monopólio religioso, pelo menos da acumulação de poder para exercício de influência. Portanto, o que nós vemos é a religião ser usada nas televisões como proselitismo. Não é? Pois bem, qual é o nosso foco? É a questão do proselitismo, acho que o foco principal, na emissora pública. E eu acho que esse foi o grande tento que a TV Brasil conseguiu trazer para a construção, não só da laicidade do Estado, de um lado, quanto da secularização da sociedade. Está justamente nesse cruzamento, ou seja, não deixar que o espaço público seja utilizado como instrumento de proselitismo, como instrumento de competição de grupos religiosos pelo exercício de influência política sobre outros. Se nós não levarmos esse tipo de coisa, vamos pensar isoladamente as religiões, o Edith tem razão, a pluralidade, o plural no uso dessa expressão é fundamental para entender o Brasil de hoje, mas não podemos esquecer desse elemento fundamental. O campo religioso é hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, como uma enorme disputa. Alguém já usou a expressão uma vez? Bom, é uma expressão importante na história humana, não é? A guerra dos deuses. Não é? Vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco com acréscimos a esse debate que nós estamos travando agora. O Observatório da Imprensa está de volta no programa de hoje, um debate sobre religião e mídia. E antes de voltarmos ao debate, vamos ver uma reportagem sobre a questão da concessão de emissoras de rádio e TV, que tanto contribui para o avanço da presença das igrejas nos meios de comunicação. A Constituição de 88 determinou que a outorga e renovação de concessões de emissoras de rádio e TVs têm que ser apreciadas pelo Congresso Nacional. Por conta disso, parlamentares são proibidos de manter contrato, cargo ou função em emissoras de radiodifusão. Mas não é o que acontece. De acordo com o site Congresso em Foco, em pesquisa de 2009, 36% dos senadores e 12% dos deputados têm concessões de rádio e televisão. Muitas dessas concessões foram entregues a políticos ligados a igrejas. As igrejas vêm ocupando um espaço cada vez maior na radiodifusão. Não só a televisão, também rádio. É um fenômeno relativamente novo, acho que ela começou ali no início dos anos 90, a partir do momento que a Igreja Universal do Reino de Deus começa a montar a Rede Record atual. Até então, eu me lembro assim, que o que as igrejas possuíam mais era rádio, basicamente a Igreja Católica, que
ela ainda mantém a rede católica de rádios. A entrada da Igreja Universal nesse meio forçou as outras igrejas aí também tentando buscar um espaço, causando muita distorção desse mercado, na minha avaliação. Cria também uma situação desigual, né? Porque as pequenas igrejas não têm acesso, ou então correm para tentar alugar um horário na grade de programação das emissoras. A distorção maior que eu vejo é que, de um lado, encarece artificialmente essas concessões, e de outro ele aumenta um problema que a gente já era sabido, que é o uso de laranja na radiodifusão. O problema esbarra na falta de transparência de quem controla os meios de radiodifusão no país. Apesar de não ser permitido por lei, as igrejas controlam emissoras através de registros em nomes de padres e pastores. E não cumprem o estabelecido pela legislação. Nossa legislação ainda é frágil nesse sentido, mas ela ainda determina, contém algumas exigências, por exemplo, que 5% da programação seja ocupada com conteúdo gerado localmente. Estabelece um percentual para programação regional, de conteúdo jornalístico. Quando o dono da emissora arrenda o horário, ele desobedece tudo isso. Porque as igrejas, às vezes, arrendam 24 horas por dia, às vezes fazem um contrato que assumem na prática o comando da emissora. Então, aquele concessionário que assinou o contrato de concessão com o governo, ele descumpre aquele contrato. Sem contar o seguinte, surgiu, por conta dessa corrida das igrejas para ter um espaço na radiodifusão, surgiu, proliferou, vem crescendo cada vez mais um mercado ilegal de emissora de rádio e televisão. Porque a legislação estabelece os prazos, você não pode vender o controle de uma emissora de rádio e de televisão antes de decorrer 5 anos da emissora em funcionamento. E nesse mercado, nessa corrida das igrejas, elas compram a emissora ainda por montar. Então alimentou um mercado e um ágio e um ganho de pessoas que entraram nesse mercado para especular. As igrejas hoje viraram uma fonte, criaram um comprador insaciável, porque ele tem uma fonte de recurso, vamos botar, inesgotável, que é a doação do fiel. Então, acho que o problema é que gira várias distorções. Professora Roseli Fishman, aqui tem um problema que realmente ele tem que ser tratado como uma questão de Estado, quer dizer, as concessões se obedecem a normas constitucionais. A Constituição prevê uma sociedade laica, isonômica, essencialmente isonômica, e de repente nós vemos esse mercado, essa especulação explodindo em torno das concessões de rádio e TV, que subvertem, primeiro, o caráter espiritual da religião. Segundo, cria um mercado absolutamente marginal, ilegal até. Como é que a senhora vê isso? Então, Diris, eu acho que tem aí também, como dizia Elvira Lobato, são diversos aspectos, né? Ela falava em diversas distorções, eu diria que são diversas dimensões que estão envolvidas, né? Existe um ponto aí que é bastante claro, que é o tipo de mensagem que é difundida numa TV aberta e que isso fica para toda a população. Então, muitas vezes, por questões doutrinárias, fica facilitada a transmissão de preconceitos, né, de conteúdos discriminatórios, né? Isso tem, inclusive, gerado algumas ações na justiça, e é claro que isso não é simplesmente do âmbito das religiões, né? Tem havido até violações de direitos humanos. Houve, há algum tempo atrás, uma TV que não tem qualquer ligação também com os religiosos e que foi obrigada a ceder horas de sua programação para que pudesse existir aí, né, programas como compensatórios, né, das violações cometidas. Mas no caso das questões doutrinárias, muitas vezes a demonização, né, de grupos religiosos que não são os mesmos, né, que ali de mesmas crenças, como o caso das religiões de matriz africana, né, ou outras minorias não cristãs de forma geral, isso fica muito facilitado e, por ser TV aberta, acaba atingindo. É claro que, por exemplo, dentro do templo, isso pode também ocorrer, mas o público que vai ao templo, ele vai ali buscando algo e, digamos assim, de certa forma, é ali
o seu exercício privado, né, da sua fé. Não exime o religioso que vai fazer a sua pregação, né, da responsabilidade de não pregar o ódio, né, seja de que tipo for, aos que são de outro tipo de crer ou não crer, né. Mas quando fica na TV isso se torna público, né, e ao mesmo tempo que você falava, né, dessa questão de que tira um pouco aí da espiritualidade, ou seja, as próprias religiões podem também se ver abaladas por isso, né? A gente vê frequentemente nos próprios programas o chamado que é feito, né, a que os fiéis colaborem, né, os seus membros ali, enfim, colaborem financeiramente, e sob a alegação, né, ou sob o chamado da missão, né? Então, ele dando dinheiro, ele ajudaria a manter aquele programa, manter aquele canal, e com isso ajudaria a expandir a missão. Então, obviamente, existe aí toda uma distorção também da própria forma, né, de veicular a fé, e muitas vezes de conteúdos que são, digamos, bem diferentes daqueles que se passam, né, no âmbito mais da subjetividade de cada um, né, que vão estar mesmo na questão da sua escolha. Então é bastante complexo, eu acho que isso é um tema que exige um debate público, né, e como você sempre frisa, a concessão, ela é pública, né, então como é que isto pode se colocar? E mais uma vez, nesse ponto, né, o que foi feito pela TV Brasil é exemplar, porque toma uma posição que pode gerar, né, uma série de reações, mas, sabe, as mudanças importantes geram reações mesmo, então é muito bom. Professor Abu Mansur, tem uma questão aqui que diz respeito a nós, a mídia, não é? Por que a mídia eletrônica, sobretudo porque ela é a maior interessada, por que ela não discute isso? Porque só uma empresa pública de televisão e de rádio, como a EBC, resolveu discutir isso, levar às últimas consequências, um processo democrático interno que leva a um debate público. Por que o resto da mídia não entra nisso? Porque essa é uma questão que não pode ficar circunscrita a uma determinada esfera, não é? Já que temos que discutir, vamos discutir abertamente, fazer o país todo participar. O que o senhor acha disso? Pois é, Diniz, eu acho que essa é uma questão tão importante, mas tão importante, que ela jamais será discutida pelas empresas privadas de comunicação. Porque a importância que ela tem é proporcional ao volume de dinheiro que circula nesse meio e o valor econômico que essas empresas têm. E ninguém vai querer mexer nisso. É óbvio que esse tipo de discussão não será feita por empresa privada, vai ser feita por empresa pública. Quem vai poder tomar a frente? Tomar a frente não, né? Quem vai fazer o gesto isolado, porque vai permanecer como um gesto isolado de fechar o espaço para as religiões, quem vai fazer isso são as empresas públicas, a EBC e outros canais públicos. As empresas privadas não vão por esse caminho, não vão discutir essas questões. Não interessa discutir essas questões. Tem questões de poder envolvidas, tem questões financeiras envolvidas, não há o mínimo interesse em abrir essa discussão. Então, esse tipo de discussão vai continuar circunscrita às empresas públicas, vai continuar circunscrita à EBC e outras semelhantes. Não será um debate amplo na sociedade, que as emissoras vão se envolver e discutir isso. Não, isso não vai acontecer. O lucro que essas empresas têm, o ganho que elas têm em arrendar horários, arrendar um canal, arrendar a empresa para as diferentes confissões religiosas, é imenso. E quem está lá na comissão de comunicação do Congresso, que faz as concessões, que discute essas coisas, é só olhar quem são os membros dessa comissão. Todos eles são pessoas envolvidas com os canais de televisão. O número de pastores evangélicos que participam dessa comissão é uma das comissões mais disputadas no Congresso, disputada pela bancada evangélica principalmente e por deputados de outras comissões. É só pegar a lista dos membros dessa comissão e ver e perceber que por ali esse debate não acontece. Esse debate vai acontecer só em concessões públicas, em
em televisões públicas. Em televisões privadas, esse tipo de debate não acontece. Eu queria pedir a licença de tomar a liberdade de acrescentar um outro complicador nessa discussão, que eu acho que a gente vai chegar num problema, que é o problema das fronteiras. Até onde a gente pode pensar em democracia nas concessões, e sem também a gente invadir uma outra seara que é caríssima para os defensores do Estado de Direito, que é a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Onde é que termina uma coisa e onde é que começa a outra? Onde é que termina o direito do controle social sobre as televisões ou sobre as mídias em geral, e aonde é que começa a invadir o espaço da liberdade de expressão e a liberdade religiosa, que são tanto a questão da democracia e da necessidade ou direito que todo mundo tem de se expressar e se organizar, também é muito caro para o nosso Estado de Direito, para a Constituição, essa possibilidade da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Então, eu acho que é um debate muito difícil de ser feito, muito difícil de se chegar a alguma conclusão ou algum consenso sobre isso, porque a gente vai estar começando a discutir as fronteiras de onde começa uma coisa e onde termina a outra. Então, eu acho que esse é um complicador necessário. Vamos ver se o professor Luiz Antônio da Cunha consegue descomplicar essa questão. Ou talvez trazer alguma complicação adicional. Maior. Mas eu acho que dá para resolver essa equação se nós levarmos em conta que, além daquele binômio que Abu Mansur trouxe, ou seja, instituições privadas com interesse econômico, e eu acrescento político, de poder e religioso de um lado, e a emissora pública de outro, vamos botar no plural, emissoras públicas, porque há outras que precisam seguir a TV Brasil. E não segue. Não vou nomeá-las aqui, não é? Mas o telespectador saberá encontrar na sua cidade quais são as que eu me refiro, não é? Mas entre, então, esse lado e outro, existe a sociedade na sua variedade. Mesmo se colocarmos esse binômio, transformarmos num trinômio, o Congresso com uma maioria, se não a maioria, um elemento muito importante de interessados nesta situação atual, serão os conservadores da situação atual. Entre esses elementos do trinômio, existe uma sociedade muito complexa, que pode fazer até que o Congresso mude de posição. Não é? E foi a sociedade, para lembrar uma coisa um pouco antiga, não antiga para nós dois, Dines, mas antiga para muitos telespectadores, que foi a mudança do Congresso Nacional em relação ao divórcio. 74. O divórcio era uma antiga aspiração da sociedade brasileira. E a religião católica impôs um veto. Ela impediu que o divórcio chegasse no Brasil. Não é? Mesmo alguns setores evangélicos apoiando a possibilidade do divórcio, a Igreja Católica vetava. Pois décadas demoraram. Nós lembramos a atividade intensa, heróica mesmo, não é, do deputado Nelson Carneiro, nesse sentido. Histórico e representando amplas demandas da sociedade brasileira. E essas demandas foram tão fortes que a maioria do Congresso Nacional é oportunista, no sentido de atender a este veto, não da Igreja Católica, mas do alto clero católico, não é? Acabou cedendo. E o divórcio foi possibilitado pela legislação brasileira e hoje está como uma das conquistas da nossa sociedade. Assim eu acredito também que vai haver condições políticas de mudança para que um marco regulatório da televisão, do rádio, seja constituído em nosso país e que a democracia persista. E aí tem razão o nosso Abu Mansur de São Paulo, não é, quando chama atenção para a questão do limite, até onde vai a questão da liberdade de pensamento. Mas isso fica para um outro momento. Vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta na edição do Observatório da Imprensa de hoje, um debate sobre mídia e religião. Vamos saber como é essa relação de TVs públicas em dois países da Europa, Alemanha e Reino Unido.
A televisão pública britânica, a BBC, oferece sim muitos programas de religião, mas não são programas voltados para a doutrinação religiosa, não tentam pregar um ou outro tipo de religião, ao estilo do que se vê na televisão brasileira ou na televisão americana, por exemplo. Aqui isso não é permitido. Os muitos programas são voltados para discutir questões de fé, de filosofia, de história, de cultura, mas não para pregar uma determinada religião. Houve, por exemplo, há coisa de uma semana, uma série de 3 programas sobre o Velho Testamento. Discutia-se o texto, suas origens, seu significado. Não era um programa voltado para cristãos, nem para judeus que têm interesse no Velho Testamento. Era um programa para qualquer um interessado em história, em cultura. Da mesma forma, houve, há coisa de um ano, um seriado sobre o Corão, o livro sagrado muçulmano, feito ao estilo dos documentários britânicos, com equipes viajando pelo mundo inteiro, consultando especialistas em tudo quanto é lugar, sobre os vários significados, as várias interpretações, o impacto do Corão de uma forma geral. E assim há uma variedade de programas em todos os sentidos, programas inclusive de cânticos religiosos. O que não tem, como eu disse, é a pregação de uma ou outra religião. E lembre-se, isso aqui não é um país laico, como o Brasil ou como a França, por exemplo. O Reino Unido tem uma religião oficial, a religião anglicana, e a chefe dessa religião é a rainha. A Alemanha é, por definição, um Estado laico. A Constituição, que data do pós-guerra, fala em liberdade de expressão e liberdade de crença. E diz ainda que o Estado não deve tomar partido em matéria religiosa. Mas a verdade é que aqui Igreja e Estado têm uma relação bem próxima. E a Igreja também desfruta de vários privilégios. As emissoras públicas, a RD e ZDF, veiculam, sim, programas religiosos. A legislação diz que as emissoras públicas são obrigadas a abrir espaço para as igrejas católica, protestante e judaica. Em tese, outros grupos religiosos também podem reivindicar esse mesmo espaço. Mas na prática, o que a gente vê é que a Igreja Católica e a Igreja Protestante, as duas ocupam inteiramente esse território. Os que defendem a presença de programas religiosos na grade das emissoras públicas, eles dizem que as igrejas devem ter esse espaço porque elas têm um peso na sociedade e, portanto, as emissoras públicas devem refletir essa presença da igreja na sociedade. Resta saber o que aconteceria se outros grupos de minorias, como o dos muçulmanos, resolvessem também reivindicar esse acesso a esse espaço público gratuito. Professora Roseli Fishman, a propósito dessa questão, nós temos uma pergunta que veio de Teresina, Piauí, do Péricles Matos. Ele pergunta: o que falar dos programas religiosos que são usados para gerar candidaturas políticas? Então, Diniz, eu acho que aí é bastante interessante essa pergunta, né? Porque o Edin falava um pouco dessa... é como um ciclo vicioso, você envolve dinheiro, envolve poder, né, e essa coisa acaba se reproduzindo. Então, se tem um político, né, de uma determinada denominação religiosa no Congresso, isso ajuda para conseguir a concessão e, ao mesmo tempo, depois ajuda que ele se eleja, né, porque daí é uma combinação, tanto na questão do uso do espaço, né, da mídia ali especificamente, quanto até do uso do nome, né? Aqui, por exemplo, no Brasil o pessoal coloca, né, pastor tal, padre tal, né? E assim, isso em muitos países não se permite, né, o uso do termo religioso durante a eleição, porque ali é um momento cívico, né? Um momento que tem que estar realmente claro que está voltado para o Estado e não a autoridade religiosa da pessoa em jogo, né? Então, isso é um ponto importante, claro, quer dizer, que acaba acontecendo, né? Eu queria só lembrar também, assim, a importância de que muitas vezes as TVs comerciais aí mais antigas, elas também sempre assumiram uma postura mais da religião majoritária, né? Uma coisa assim, transmissões marcadamente católicas, noticiários
noticiário só sobre a Igreja Católica, também dando a impressão de que não existe, né, invisibilizando completamente outros modos de crer e não crer, que também em si é um problema, né, e vem esbarrar naquilo que o Edinho também lembrava, depois o Luiz Antônio retomou a questão da liberdade aí, de expressão e liberdade de crença, e inclusive o combate à discriminação, né? Professor complexos mesmo. Professor Abu Mansur, rapidamente, daqui para frente, o que pode acontecer para que esse processo, que é um processo essencialmente democrático, possa avançar? Bom, principalmente, eu acredito que a gente tem que aperfeiçoar a nossa democracia como um todo. Eu acho que a gente tem que enfatizar o combate à corrupção no Congresso, essa relação espúria das raposas cuidando do galinheiro, que é o caso da Comissão de Comunicação do Congresso. Enfim, eu acho que a única forma desse debate avançar e se tornar de fato uma questão prioritária enfim, que possa ser mais representativa na nossa televisão, é a gente aperfeiçoar o nosso sistema democrático nessa direção. De outra forma, do jeito que as coisas estão e com os interesses privados atravessando o debate público e o interesse público, dificilmente a gente vai para algum lugar especificamente nessa discussão sobre as concessões públicas para o setor privado. Professor Luiz Antônio Cunha, como é que a gente chega realmente a dar um passo decisivo em matéria de democracia nessa questão do Estado secular, isonômico, não é? Eu acho que principalmente evitar o oportunismo e a dissimulação. Então, nesse sentido, a TV Brasil deu um grande passo, que precisa ser, eu acho que difundido para todos os setores. O colega Abu Mansur tem toda a razão, a colega Roseli Fischmann também, não é? E eu acho que a direção é exatamente essa, não fazer concessões para o oportunismo dos políticos brasileiros, inclusive dos partidos políticos. Isso vale para a esquerda, para o centro e para a direita, para todos. Eu acho que não há unanimidade maior no Brasil do que este oportunismo no que diz respeito ao tirar partido, não é, do silêncio diante da utilização dos espaços públicos para interesses privados, inclusive religiosos, na disputa pelo monopólio, não é, da crença, não é? E eu acho que esse é o ponto importante. E não só na área específica da comunicação de massa e da televisão, mas também da educação escolar pública, das universidades, dos currículos escolares, das editoras. Eu acho que esse é a nossa plataforma para os próximos anos. Não é? E nesse sentido eu queria dar os parabéns para o seu programa, não é, essa coragem de trazer esse tema, não é, e a participação dos colegas em São Paulo, e eu acho que convergimos nessa perspectiva que é a construção da democracia, a discussão ampla desses problemas. Uma perguntinha que se encaixa, que nós temos que tocar. Agora está se falando em novos partidos. Há lugar no Brasil para um partido que se apresente como um partido secular? Não, acho que não. Eu acho que para um partido não, mas eu acho que para todos os partidos, não é? E eu gostaria de chamar a atenção para um exemplo pretérito. No começo da República Brasileira, havia um projeto de alguns religiosos da Igreja Católica que, ressentidos diante da separação Igreja e Estado, diante da perda do monopólio da prática religiosa estatal, não é, que tentaram criar uma versão tropical do Zentrumpartei alemão e austríaco, ou seja, um partido católico, não é? E aí um cardeal brasileiro que liderava a reconstrução do movimento católico brasileiro se opôs a isso, que foi o cardeal Leme. Disse não há lugar para esse tipo de coisa. O exercício da influência católica deve ser feito em todos os partidos, pois o outro lado também é verdade, não é? A difusão da laicidade no Estado e da secularização na sociedade é para todos os partidos.
Eu queria apenas esclarecer ao telespectador que nós convidamos insistentemente representantes das principais e de quase todas as confissões religiosas para participarem desse programa. Recusaram-se delicadamente. Chegamos ao fim do programa. Quero agradecer a presença da cientista política Roseli Fishman, dos professores Edin Suede Abu Mansur e Luiz Antônio da Cunha. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.